Muitas pessoas devem saber, mas pelo escapamento você consegue ver se o motor tá bom de saúde. Se ele sai fumaça, qual tipo de fumaça. E o cheiro, né, também. O cheiro também diz se o carro tá bem acertado. E também se o escapamento tá cheio de carvão na ponta e tudo mais, correto? Mas tem mais um fator que você consegue verificar no escapamento para ver se o motor tá bem acertado. E isso que a gente vai ver hoje se chama temperatura dos gases do escapamento. Ou, se preferir, temperatura EGT. Quer saber mais? Então não esquece de dar um like aqui para dar uma força no vídeo. E embora! Fala, amigos do canal, tô aqui de volta com outro vídeo. E hoje a gente vai bater mais um papo rápido. Hoje vamos falar de mais uma temperatura do motor. Sim, como eu falei, são várias. E hoje é uma até que o pessoal muitas das vezes nem sabe que existe, mas serve de acerto de carro. Estou falando da temperatura dos gases do escapamento, ou, se preferir, EGT, que significa Exhaust Gas Temperature. E por que é importante ver a temperatura dos gases do escapamento quando você está acertando um carro? Muito óbvio, para proteger o seu motor, o seu coletor, sua turbina, sua válvula de escapamento, inclusive carros que tem o catalisador também. E além de tudo, é um parâmetro que você consegue verificar se tem algo errado no motor ou algo errado no seu acerto. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o funcionamento disso, apesar de parecer uma coisa complicada, é bem simples. Basicamente você vai colocar sensores no escapamento que são do tipo resistivo, tipo a temperatura do ar, tipo da água. O que acontece? Quanto maior a temperatura vai subindo do escapamento, mais vai mudando a resistência, e assim a controladora, o módulo ECU, consegue ver qual a temperatura que está passando por aqui. Pode ser vários sensores ou um só. Por exemplo, você pode botar um sensor em cada cilindro, que é o recomendado para você ver qual a temperatura está saindo de cada cilindro. Assim você tem um parâmetro para ver se tem um muito diferente do outro. Né? Geralmente carros turbo coloca-se antes da turbina, né, um coletor só. Mas, cara, pode ter vários sensores, pode ter 1, 2, 3, até 6, 7 sensores, né? Dependendo do projeto, da preparação que está fazendo, o que você quer aferir. Mas como é que o acerto vai interferir na temperatura dos gases? Vamos lá, aí que começa o feeling na parada. A temperatura do escapamento vai depender, primeira coisa, da taxa de compressão. Quanto mais taxa, mais calor tem na queima, então mais quente o ar que vai sair do escapamento. Lembrando, taxa dinâmica, porque a taxa de compressão é uma coisa, mas se você usar um motor sobrealimentado, a taxa dinâmica é bem maior do que um áspero, por exemplo. Então vai ser mais quente. Contrapressão no escapamento. Geralmente os carros turbo têm mais contrapressão no escapamento, devido à turbina, que é um restritivo, né, restritor. Então isso faz aquecer mais os gases do escapamento também, tem mais pressão. A lambda, quanto mais pobre a mistura, né, mais próximo de 1, mais pobre, mais quente é essa mistura, então vai aumentar ainda mais. Então você tem que, por aí você vai vendo se você enriquece mais a mistura ou você empobrece mais a mistura, tem isso também. E por fim, uma pegadinha que o pessoal se enrola muito. O avanço do carro também interfere na temperatura dos gases de escapamento. Porém, diferentemente do que o pessoal acha, não é quanto mais ponto mais quente, ao contrário, quanto mais atrasado, mais quente vai ser o ar que vai sair pelo escapamento, porque você está dando mais tempo da combustão ficar ali até ser expulsa. Quando você está adiantando o ponto, ela pega mais na câmara e fica mais tempo dentro do motor ali até ser expulso, e isso faz ela esfriar um pouquinho mais. Então, se atrasar o ponto, ela sai mais quente ainda. E outro fator também que interfere, claro, é a carga do motor. Quanto mais pé você está dando, mais ar está entrando, mais força está exigindo o motor, e lógico, mais quente vão sair esses gases, tá? Isso é muito importante, principalmente para carro que tem catalisador, por exemplo, né? Porque o catalisador não pode aquecer muito, ele começa a trabalhar depois de 200 graus, 250 graus. Mas se você tiver um motor sobrealimentado, por exemplo, e aquecer muito, vai ferrar seu catalisador. E toda vez que eu falo de acerto, alguma coisa assim, o pessoal pergunta um número mágico. Qual o número que tem que estar certo, qual o número que tem que dar para estar tudo bem? Tá? Como eu falei lá no início do vídeo, não é um valor, é um parâmetro. Você tem que seguir uma linha. Por exemplo, como eu acabei de falar agora, se todos os cilindros aqui numa certa condição, num certo cenário, está dando, sei lá, 700 graus, e um cilindro está dando 600, 620, é porque provavelmente tem algo errado naquele cilindro. Então você tirando como base os outros cilindros, a temperatura dos outros,
tem que verificar que esse aqui tem alguma coisa errada, entenderam? Assim como muito alto também, se tiver muito alto um cilindro, também tem uma coisa diferente nele também. Então você tem que seguir por parâmetro. E é por isso que a instalação mais recomendada é um sensor por cilindro, que assim você consegue ter uma base de todo mundo. Se você tiver um sensor só para a turbina, por exemplo, você vai pegar a temperatura total ali do coletor de escape. Tá? E não vai ter uma certa dificuldade para ver qual cilindro está ruim. E como eu falei, não existe um número mágico. Pode ter motor que vai funcionar com 600 graus, pode ter motor que vai funcionar bem com 600 graus, pode ter motor que vai funcionar bem com 800, 850, pode, principalmente sobrealimentado, por exemplo, aquece bem mais, né? Porque de rua, então tem muita contrapressão no escapamento, uma turbina menor, então aquece mais, pode ser ali 800, 850 graus, dependendo da condição, pode. Não existe um parâmetro exato, mas você tem que ver, como eu falei, se tem diferença entre cilindros, ou se, por exemplo, você começa a acelerar, tá lá 600 graus e vai 700, 650, 800, 850, começa a subir demais, tem algo errado no acerto. Então cabe você verificar porque começa a passar de 900 graus ali, tem uma coisa que começa a ficar meio perigoso. Então é risco para o motor, você tem que ver o que está errado para ir controlando, botar uma lâmpada maior, né, mais rica, ou então se adiantar um pouquinho o ponto pode estar muito atrasado, ou muita contrapressão no escapamento, aí cabe o preparador ir vendo como controlar essa temperatura para não subir sem controle e causar uma quebra do motor. Outro benefício também que tem esse tipo de sensor termopar é o seguinte: você consegue fazer um acerto com menos margem, explorando mais os limites do motor, porque você tem um controle fino de cada cilindro. Por exemplo, vamos lá. Como a gente sabe, né, coletor de admissão, coletor de escapamento, né, compressão dos cilindros, nunca são 100% iguais em todos os cilindros. Isso significa o seguinte, basicamente estou falando o seguinte: a eficiência volumétrica de cada cilindro quando o motor está andando não é 100% igual. Ou seja, o cilindro 1 pode ter explosão mais forte que o cilindro 3, o cilindro 3 pode ser mais forte que o 2, né? Sempre um vai ser mais fraco e um mais forte. Então o que acontece? Pode ser, em alguns casos, que um cilindro você está com ponto X, todos os cilindros funcionam perfeitamente, mas um cilindro está meio alto o ponto para ele. Ou então a quantidade de combustível, por mais que você esteja usando os 4 bicos idênticos, né, mistura exata, né, bem equalizada e tudo mais, pode ser que a mistura de nenhum cilindro, como ele admite mais ar, tem eficiência volumétrica maior, pode ser que um cilindro a mistura esteja um pouquinho mais pobre e os outros estão corretos. Então você, com essa temperatura do escapamento, monitorando ela aqui, você consegue ver que um cilindro tem uma diferença, então você consegue fazer um acerto fino para aquele cilindro, para você fazer uma modificação, por exemplo, jogar um pouquinho mais de combustível naquele cilindro, naquela condição. Assim você consegue explorar mais os limites do motor, porque se você não tiver esse controle fino, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar todos os 3 cilindros para uma situação que todos fiquem bem, por causa de um, entendeu? Essa diferença acontece porque, como eu falei, né, o coletor de admissão pode privilegiar um cilindro, a compressão de um cilindro pode estar melhor, entendeu? O escapamento também, principalmente esses escapamentos originais, ou que não são dimensionados, sempre tem uma restrição maior em um cilindro. Então acontece o seguinte: não consegue expulsar todos os gases oriundos da combustão de um cilindro. Quando entra o ar novo do novo ciclo, acaba misturando com o que está lá e não tem eficiência volumétrica tão boa. Entendeu? Então, serve para isso esse sensor. Você consegue monitorar exatamente cada cilindro, como está o comportamento deles, e fazer um acerto mais fino para chegar e explorar mais o limite do motor e ter uma segurança maior, podemos dizer assim. Então, pessoal, viram como é que o escapamento não é simplesmente um cano que vai sair ar do motor, ar quente do motor. Você consegue ver várias coisas, consegue mudar o comportamento do carro, consegue ver como está o acerto, consegue ver se o motor está bem de saúde. São várias coisas que você consegue ver, né? E essa aqui, a temperatura dos gases, é mais uma delas. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.